Olá, E olá. aí, Carla, tudo bem? Tudo ótimo, ótima noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem, e você? Tudo bem Tá também. se Tá encontrando travando aí? um pouquinho? Se ouvindo bem? Tô ouvindo super bem. É? Então tá bom. O meu aqui tá, às Ó, vezes trava um pouquinho. tá. Vamos começar então, até para valorizar aí o Vamos. tempo do pessoal que chegou no horário. Pessoal, Sim, com sejam muito certeza. bem, é isso aí. Sejam muito bem-vindos à nossa sétima live, a nossa última live de uma série de 7 lives seguidas. Começamos na segunda-feira. E estamos terminando hoje com a última live. Cada live sobre um assunto diferente, com foco nas empresas familiares. E para a live de hoje, a minha convidada aqui é a Carla Dutra, especialista em meritocracia, uma grande consultora, treinadora, palestrante, sensacional aqui do interior do Rio de Janeiro. Carla, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer dividir essa live com você hoje. Eu que agradeço, agradeço a oportunidade, o prazer também é meu. É muito bom, né, esse momento que a gente está vivendo, acho que está nos trazendo uma reflexão e o quanto a gente precisa contribuir. Então, as pessoas que estão acompanhando as suas lives sempre, né, e sempre bebendo de mais conhecimento, vão, com certeza, nessa noite, ter mais um pouquinho, né? O que eu puder contribuir vai ser muito bom. Agradeço o seu convite e muito bom estar aqui com você. Muito obrigada. Pessoal, só para fazer um pedido aí para vocês, tem um aviãozinho aqui no canto inferior do vídeo. Clique nesse aviãozinho e comecem a compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você puder imaginar para elas virem para cá para nossa live. É muito melhor assistir a nossa live do que assistir o Fantástico de hoje à noite. Então, então convide as pessoas para virem para cá. Concordo. E também tem um coraçãozinho para quem está nos assistindo. No canto direito inferior do seu vídeo, tem um coraçãozinho para você poder impulsionar a nossa live aí no Instagram. Pode apertar nesse coraçãozinho várias vezes. É isso Então, aí, pessoal. Vamos ajudar para a gente bombar essa live, né, Antônio Carlos? é isso aí, Carla, com certeza. Carla, eu sempre costumo bater na tecla nas empresas familiares na questão da profissionalização. Que tem muita empresa familiar que não tem uma administração, uma gestão profissional. A gestão ainda é amadora. Muitas coisas ainda são feitas com base no achismo, com base puramente na intuição. Não que a intuição não seja ruim de usar, pelo contrário, ela é muito boa. Só que a gente não pode ficar 100% do tempo apenas na intuição. Então, eu bato muito na tecla da questão da profissionalização da gestão, que é você implementar metodologias, técnicas e ferramentas de gestão numa empresa familiar. Ao invés de ser aquela empresa que apenas compra e vende. Você precisa desenvolver setores, unidades, áreas numa empresa familiar para que ela tenha uma gestão profissional e não uma gestão amadora. E várias ferramentas podem ajudar nisso. O planejamento estratégico pode ajudar, indicadores de desempenho também, orçamento. Enfim, a gente podia passar aqui uma live falando só sobre ferramentas e metodologias de gestão. E a Com nossa live de certeza. hoje é sobre uma delas, né? O foco é muito importante, então a gente vai focar numa delas que é muito importante e dá muita discussão em empresas familiares, por isso que é importante também a gente focar só nela, que é a questão da meritocracia. A meritocracia, que é basicamente você ser remunerado por desempenho e não apenas com base naquele teu salário fixo que você está acostumado a receber, pode ser um divisor de águas numa empresa familiar, não é isso, Carla? Isso. Na verdade, Antônio Carlos, assim, a meritocracia, ainda, né, nos tempos de hoje, ela é muito discutida. Teve
uma melhora depois dos modelos de startup, né, porque é muito usada nas startups, mas ela ainda é muito discutida e muitas pessoas não veem como uma ferramenta vantajosa, porque é uma ferramenta que ela verdadeiramente ela precisa ser muito bem implantada. Então, eu sempre falo que a meritocracia ela tem o poder de alavancar a empresa, mas ela também tem o bar a empresa. Assim como qualquer outra ferramenta, né? A gente sabe que o modelo de gestão como um todo, ele é 100% necessário, os processos precisam ser claros, precisam existir. A gente tem que trabalhar com indicadores, com métricas, né? E um processo meritocrático, ele parte desse princípio. Um princípio onde os indicadores, eles vão alavancar as pessoas, tá? E a empresa como um todo. Para uma empresa familiar, existe um desafio maior, óbvio. Por quê? Porque ainda existe, né? Nós latino-americanos somos muito emocionais, pouco racionais, né? Nos nossos modelos de negócio. Oh, Então, como pessoas mais emocionais, a gente não sabe ainda muitas vezes fazer essa distinção, né, de papéis. Então, assim, o processo meritocrático ele vem exatamente para que a empresa ela se fortaleça como uma empresa, tá? E aí, como qualquer outro processo, vai ter o seu momento de dor, né? Sair da zona de conforto causa isso. Então, é um chamado realmente de endurecimento, vamos colocar assim, né? é isso aí. Carla, para mim aqui a tua voz de vez em quando está oscilando, de vez em quando falha, volta, só para você saber. Mas deu para entender o que você falou agora. João Carlos, é isso aí. Obrigado aí pelo carinho. Pessoal, deixa aí à vontade vocês para fazerem comentários, para vocês fazerem perguntas. Vai ser o maior prazer tirar as dúvidas de vocês sobre esse assunto tão importante para as empresas familiares. Agora, numa empresa familiar, Carla, o que eu percebo é assim: tem um caso de uma empresa que eu conheço familiar, onde, por exemplo, o presidente ele ganha mais do que os familiares e todos os familiares começaram a reclamar que ele ganhava mais. Por que começaram a reclamar que ele ganhava mais? Porque ele era o único que trabalhava numa empresa e ele se achava no direito de ganhar mais. E com razão. Se há um problema nesse tipo, os que não trabalham querem ganhar mais do que o que trabalha, imagina numa meritocracia. Porque em toda empresa familiar sempre existe aqueles familiares que trabalham muito, que é uma minoria, que faz o mesmo horário dos funcionários, chegam cedo, saem tarde, e também tem aqueles, que é a maioria, que são os que não se esforçam tanto, ou não trabalham tanto, não se dedicam tanto na empresa familiar. Quando a gente fala de meritocracia numa empresa familiar, essa maioria que chia, que ela não quer ter a remuneração fixa dela reduzida, que ela acha injusto uma minoria ganhar mais do que a maioria. Como é que faz para diminuir essa polêmica aí, essa resistência a essas mudanças numa empresa familiar? Então, Antônio Carlos, vamos lá. Um processo meritocrático, ele valoriza, tá, e estimula, na verdade, o desenvolvimento e a melhoria contínua dos colaboradores. Isso tudo através da sua produtividade, tá? Isso tem que ser muito claro, muito específico. E eu sempre falo que as questões, elas partem de uma primícia, né? Então, quando você entra numa empresa e propõe um modelo de gestão com base no sistema meritocrático, ter uma avaliação, em primeiro lugar, de perfil, tá?
O Douglas comentou comigo que está falhando bastante. Será que o pessoal está ouvindo a gente? Você está me ouvindo bem? Eu estou ouvindo bem. Pessoal, respondam aí se vocês estão ouvindo bem nós dois. E se não tiver ouvindo um de nós dois, escrevam aí, por favor, pessoal. Vocês são fundamentais É, aqui para a gente entregar para vocês o nosso melhor. é verdade. Ó, o João Carlos está ouvindo bem. Ótimo, então vamos lá. Obrigada, Carlos. Meu xará. Nosso xará, né? Tem muito Carlos. É Enfim, isso. enfim, a E remuneração mais um Carlos dentro de um entrando aí. processo. Esse aí é o meu pai. Ah, é o É, seu pai? Gente boa, Esse é o meu então. pai. É. Que legal. Então, a remuneração, legal, né? E a gente vem de um É, processo de empresa familiar. Então, assim, falar de empresa familiar é algo que eu vivo, acho que, desde que eu me entendo por gente, né? Enfim. isso. Um processo desse, né, como você me perguntou, ele é um processo que ele tem que ser muito bem trabalhado, tá? Por que que eu falo da questão do conhecimento do perfil comportamental? Quando uma pessoa, um gestor entra para fazer um trabalho como esse e ele conhece o perfil comportamental de cada um dos colaboradores, né? Porque independente de ser uma empresa familiar ou não, todos ali têm uma função, ou pelo menos deveriam ter, né? Ele parte de um entendimento, por exemplo, eu sou analista comportamental, você também, né? No meu caso, a minha formação é em psicologia. Então, assim, eu tenho uma leitura de comportamento um pouco diferenciada. Então, eu entro realmente com um olhar, tá? Aproveitando essa questão e trazendo esse conhecimento do modelo mental de cada um, comportamental, e aí a gente vai trabalhar muito o quê? Quais são os valores dessa empresa? Por quê? Se os colaboradores eles estão alinhados com os valores da empresa e eles têm um olhar de crescimento empresarial, a dor no processo meritocrático ela é menor. Agora, se não há um alinhamento em relação aos valores, aos princípios da empresa, até mesmo ao seu papel ali dentro, aí realmente é um processo que vai demandar muita energia, né? Muita energia. E em alguns casos, assim, eu sempre falo que toda empresa que vai fazer a aplicabilidade do processo meritocrático, ela tem sempre os apoiadores e vai ter aquelas pessoas que vão ser muito contrárias. Por quê? Porque num processo meritocrático, aquilo que normalmente é escondido vai aparecer. Então, quem trabalha vai aparecer e quem não trabalha também vai aparecer. Simples assim. É isso aí. Uma das coisas que eu mais gosto da meritocracia é que, apesar de haver uma redução de uma parte do salário fixo da pessoa, se ela bate as metas, ela vai ganhar um salário muito maior do que ela ganharia se recebesse apenas o salário fixo. É isso que é uma coisa que é bastante atrativa na meritocracia. O João Carlos está dizendo aí, eu tenho uma dúvida. Gostaria de ouvir um pouco sobre o profissional que vai para uma empresa familiar trabalhar com a intenção de ascensão na carreira, mas que não é da família. Deve agir de que forma? Olha só, João Carlos, isso daí é uma coisa que é bastante complicada. Realmente, eu já até falei isso numa outra live, não tem problema falar de novo. Vamos lá. Você tem que ir para uma empresa familiar sabendo que a pessoa muito provavelmente vai ser escolhida para uma promoção pelo fato dela ser da família e você não. Então, assim, você já corre atrás, já fica atrás dessa pessoa para essa promoção nesse cargo, que a empresa está em aberto querendo alguém que assuma esse cargo. Agora depende muito da empresa familiar, depende muito, porque eu também já vi dono de empresa que quer colocar o filho, não para ser chefe de um departamento, mas que aprenda com alguém para depois poder assumir uma outra posição
até do lado do pai ou no lugar do pai na empresa familiar. E tem empresa familiar que realmente já é séria, já é mais profissional e que vai preferir um funcionário, alguém executivo da empresa, ao invés de preferir alguém da família. Então, isso é bastante realmente delicado. O que você tem a dizer sobre isso, Carla, com a sua experiência aí, que você faz consultoria de meritocracia em empresas familiares É, também? então, quando eu inicio um processo como esse, eu sempre proponho a gestão por competência. Por quê? Porque quando você traz o entendimento, né, sobre, por exemplo, coisas que são simples, uma pessoa ela performa muito mais quando ela está no local certo, fazendo aquilo que ela tem mais habilidade, mais competência, mais capacidade para fazer. Isso é um fato. Então, quando a gente trabalha um processo meritocrático de forma inteligente, o gestor ele vai mostrar de uma forma não, como é que eu posso dizer? Eu não escondo a verdade, porque eu sou muito transparente, mas a gente mostra que existe a gestão por competência e que muitas vezes aquela pessoa, mesmo sendo filho, sendo irmão, sendo mulher, não tem a competência para estar naquele cargo e que aquela pessoa naquele cargo, ela coloca em risco toda a empresa. Ela pode, às vezes, colocar em risco até a vida da empresa. Por quê? Por exemplo, suponhamos, vamos lá, uma função financeira, tá? Que é bem desafiadora. Uma função financeira na mão de uma pessoa que não tem um perfil, uma competência e uma habilidade para esse tipo de coisa, vai ser, toda a família vai sofrer. Então, quando você pergunta por exemplo, para um dono de uma empresa, você prefere nesse momento beneficiar o seu filho e matar a você, a sua empresa e a todos mais na frente? Ou você prefere, nesse momento, trabalhar, inclusive, o crescimento do seu filho para que ele aprenda onde ele tem que chegar? Por exemplo, uma referência para mim é o Geraldo Rufino. Independente da pessoa ter sido filho ou não, o filho dele passou por todos os processos dentro da empresa, tá? E eu falo isso porque eu conheço. A gente já conversou sobre isso, para chegar no cargo de direção. Então, ele é um cara que passou, inclusive, pela área, por tudo. O pai fez com que... E um pai que pensa grande, que pensa em manter a empresa, em crescer a empresa, em ver um filho maduro, por exemplo, um parente maduro, ele vai fazer esse tipo de coisa, né? E é claro, isso é extremamente desafiador. Agora, as pessoas que estão ali, quando elas trabalham de uma forma dando o seu melhor, não tem como, por mais que exista, sim, muitas vezes, do favorecimento por conta do grau de parentesco, quem é bom vai sobressair, tá? E aí a pessoa tem que usar da inteligência e da capacidade em mostrar que o favorecimento muitas vezes enfraquece a empresa como um todo. Entende? Interessante. Uma coisa que eu observo nas empresas familiares, assim, é lógico que a gente não pode generalizar e dizer que todas as empresas familiares são desse tipo, mas é muito comum a gente ver a situação que é a seguinte: um membro de uma família ele entra para trabalhar numa empresa, não porque a empresa precisa, mas porque esse membro da família precisa. Então a empresa acolhe essa pessoa porque essa pessoa está precisando de uma remuneração. E aí que entra a meritocracia, porque a meritocracia ela é um antídoto do nepotismo. A meritocracia diz basicamente assim: olha, eu posso até te dar uma oportunidade, mas se você não cumprir com essas metas, com esses objetivos e com a proposta que a gente está te passando, tá fora. Então você tem realmente ciência de que quando a gente tiver te colocar para fora, é porque você não cumpriu com esses objetivos, com essas metas, você está ciente disso. Mesmo assim, isso é muito difícil de acontecer. Por exemplo, principalmente quando se trata de filho. Filho, então, filhos, de um modo geral, é ainda mais difícil. Tem um caso do Santander e das girafas, né?
que o Santander, o pai demitiu a filha porque eles divergiram lá em alguns assuntos estratégicos do banco, lá na Espanha, na matriz, e simplesmente o pai demitiu a filha. E nas girafas foi recentemente, foi por causa do coronavírus, que o filho se pronunciou publicamente de uma determinada maneira em relação ao coronavírus, que o pai não gostou, o pai pensava de uma forma totalmente diferente, disse que o filho não deveria ter feito aquilo, falou publicamente isso, e resolveu demitir o filho. Então, assim, realmente é muito difícil demitir parentes, mas a meritocracia, de qualquer maneira, serve para blindar a empresa dessas interferências pessoais, principalmente em relação aos demais familiares, primo, sobrinho, tio, o neto, enfim, pessoas, de modo geral, sejam elas filhos ou esses agregados, como a gente chama, que não estejam tão comprometidos e não tenham essas competências que a Carla está citando, não estejam devidamente preparados para trabalhar numa empresa familiar. Carla, só fazer uma solicitação aqui para o pessoal, que várias pessoas entraram depois de eu ter pedido isso. Pessoal, clique nesse aviãozinho aqui no canto inferior do vídeo para você compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível e no coraçãozinho que tem perto desse aviãozinho para impulsionar a nossa live. É muito melhor você trazer os seus amigos e familiares para cá para assistir a nossa live do que ficar assistindo Fantástico, como eu falei antes, e a Carla aí concordou. Sim, Então, com certeza. é isso aí, apertem aí à vontade. Então, essa questão da meritocracia é muito importante, porque ela é um antídoto para o nepotismo, é uma maneira de blindar a empresa. Porque os familiares já entram para trabalhar na empresa sabendo como é que a empresa funciona, que não vai funcionar do jeito deles, e sim como a empresa quer. Sim, na verdade, a meritocracia, ela como um método, né, ela tem as responsabilidades dentro da empresa de uma forma muito bem definida, tá? Então, assim, ela permite o desenvolvimento empresarial, o desenvolvimento profissional de cada profissional, principalmente porque dentro da metodologia ela tem os feedbacks. E nós, né, infelizmente, né, a gente sabe que no Brasil as pessoas têm um entendimento sobre feedback muito errôneo, né? Quando a gente entra nas empresas, a gente vê, assim como falta métrica, indicador, falta o entendimento sobre o feedback. E o feedback, quando ele é assertivo, ele ajuda o colaborador a trabalhar os seus pontos de melhoria, tá? Então, assim, quando há esse tipo de situação, a gente trabalha muito a questão da autorresponsabilidade. Por quê? Porque dentro do processo de autorresponsabilidade, as pessoas elas começam a entender as suas posições. Quando ela tem, por exemplo, um plano de carreira bem definido, isso possibilita que todas as operações da empresa sejam trabalhadas de forma mais dentro de um processo mesmo, né? Então, é claro, tem muitas ferramentas, né, que são necessárias serem aplicadas para que o processo como um todo ele flua e traga resultados. A questão sempre que eu falo é a seguinte: a maioria, né, das pessoas elas medem os resultados empresariais por onde? Pelo faturamento, certo? Só que muitas vezes o faturamento ele é feito de. A pessoa ela acredita que é o faturamento e aquilo pode ser um grande engano, porque, por exemplo, se o markup dela está errado, se ela não tem métricas de custos, de tantas outras coisas, aquele faturamento ele pode ser totalmente furado, né? Então, isso é algo que quando você pega, por exemplo, num processo financeiro como um todo, e você vai mostrando, aí o gestor, né, principalmente aqueles gestores que têm esse feeling maior para dinheiro, eles começam a ver que esses favorecimentos, eles não são, muitas vezes, favoráveis para a empresa como um todo, os favorecimentos pessoais. E aí ele entende que o processo meritocrático, ele alavanca a empresa de uma tal maneira porque ele gera força nos colaboradores. Em que sentido?
no sentido de realmente fazer com que o colaborador ele seja reconhecido e ele dê cada vez mais dele para o crescimento, em prol do crescimento da empresa. E aí aquela questão de amadurecimento mesmo, né? Porque tem empresas que, por exemplo, eu nunca vou me esquecer de uma mentora que eu tive, que ela pediu, né? Na verdade, ela demitiu a empresa, ela não quis mais atuar na empresa, e ela disse na época, a dona da empresa era uma mulher, e ela falou: olha, se o seu filho continuar no cargo onde ele está, não se capacitando, porque assim, ela ainda deu a oportunidade dele se capacitar, agindo de maneira infantil, com os pensamentos dele, achando que ele pode todas as coisas, daqui a 1 ano e 4 meses a sua empresa vai quebrar. Por quê? Porque ela tinha feito todo um alinhamento com o financeiro e ela viu que aí tinham questões que eram muito mais sérias, como desvio de verba e tudo mais. E aí passou 1 ano e 4 meses, na verdade, assim, 1 ano e 6 meses, 2 meses depois, a dona dessa empresa ligou para ela chorando e falou: olha, eu quero te pedir em primeiro lugar perdão, porque a forma como você saiu, como as coisas que eu falei para você, por eu não querer enxergar o que você tinha me falado, realmente fizeram que agora não só eu estou numa situação ruim com o meu filho, como a minha empresa simplesmente eu estou abrindo um processo de falência. E era uma empresa grande, uma empresa em São Paulo, né? Eu não vou citar o nome aqui porque até não é um case meu, é um case que eu aprendi, né? Enfim, então acontece isso. Aí chega nesse momento, ela enquanto mentora, o que ela fez? Ela fez um relatório, fez a dona da empresa assinar e, e aí ela realmente decidiu sair. Esse é o papel do gestor, né? Às vezes eu acho que o gestor tem que dar um choque de realidade assim no empresário, né? O gestor tem que chegar e ter uma certa coragem para falar. Por exemplo, eu fiz agora, essa semana passada, né, um relatório para um cliente e deixei algumas coisas claras, assim, eles receberam o relatório, eles não me deram um obrigada, oi, recebido, nada. Eu acho que foi um choque. Até agora eles estão em silêncio, então vamos ver o que vai acontecer, né? Porque nem sempre todo mundo quer ouvir aquilo que é necessário. E eu sempre falo o seguinte, eu, enquanto empresária, eu também erro, mas eu me predisponho a ouvir de mentores: olha, faz assim, faz assado. Aí você tem que ter humildade. Pagando um mentor, um gestor, é para ele fazer com que a sua empresa se fortaleça, né? Com certeza. Essa questão aí que você falou tem até um pouco a ver com a pergunta do João Carlos, um pouquinho a ver. Se você tem um funcionário que ele tem essa intimidade e tem uma certa proximidade com a família, incentiva esse funcionário a chegar com o pai, com a mãe, com o dono da empresa, com o diretor, seja lá quem for, e dizer: olha, o parente tal não está dando certo aqui na empresa. Porque realmente isso vai prejudicar muito a instituição. E qual que deve ser o certo? A empresa está acima da família ou o contrário? Porque quando a empresa se submete aos caprichos da família, isso não se sustenta a longo prazo. Mas chegar uma hora que a Não. empresa ela vai sentir o baque. E tem muita empresa que nessa crise atual está sentindo o baque por causa disso. Que a empresa precisou servir como uma fonte para sustentar o padrão de vida de uma família. E que agora, que as empresas precisavam de uma reserva, não tem. Porque essa reserva foi usada para sustentar um alto padrão de vida da família. Uma outra coisa que você citou que é muito bacana, Carla, é a questão do feedback. É impressionante como o feedback é uma dificuldade enorme das pessoas. O feedback Sim. principalmente dos líderes. Liderança, inclusive, é um dos maiores problemas das empresas. É muito difícil hoje a gente encontrar realmente grandes líderes. E você não pode ficar sempre usando aquele aquele feedback sanduíche, porque o feedback sanduíche diz que a primeira parte você começa o feedback elogiando o funcionário. Só que se toda vez que você ficar usando o feedback sanduíche, toda vez que quando você começar a elogiar, o funcionário já vai saber que você vai criticá-lo. Porque logo depois vem a crítica, aí depois você encerra o feedback sanduíche com um elogio.
Então, existem várias outras técnicas para se aprender sobre como dar feedback. Feedback realmente é uma arte. É uma arte e é uma técnica também, e que você pode aprender essas técnicas de feedback, com certeza. Uma outra coisa bem legal que você falou aí é sobre faturamento, Carla. Eu também gosto muito de falar sobre isso nos meus clientes. Faturamento é algo totalmente utópico. Tem muito empresário que só quer saber de venda, 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 venda. Eu quero vender, eu quero vender. Não é por aí, somente vender. É claro que tem que focar em vendas, mas tem que focar com cuidado. Porque não adianta você aumentar muito as vendas se seus vendedores estão dando muito desconto, por exemplo. Então, beleza, você aumentou as suas vendas radicalmente, mas a custa de muito desconto. Só que aí vai reduzir o lucro. E o que o empresário coloca no bolso é lucro, não é faturamento. São duas coisas bastante diferentes. Eu percebo, principalmente entre microempresários, a confusão sobre faturamento e lucro. Isso existe. Sim, E o aumento do faturamento não significa melhoria de lucratividade, melhoria de rentabilidade. Porque quando você aumenta o faturamento, você também aumenta os seus custos variáveis. Você aumenta a quantidade de insumos, de matéria-prima, entre outros materiais, entre outras despesas que você tem numa empresa, proporcionalmente ao aumento do faturamento. E às vezes aumenta de uma forma até maior do que a proporção que está aumentando em relação ao faturamento, esses custos. Então fica assim, aumentar faturamento é uma faca de dois gumes. Eu vou me esforçar tanto para isso, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse tentando encher um balde vazio. Eu não consigo um retorno para a minha empresa. Eu não consigo um retorno sobre o investimento, sobre o aporte que eu fiz naquela empresa. Eu pago todo mundo, chega no final do mês eu não consigo me pagar. O empresário muitas vezes se queixa disso. Eu quero montar uma empresa para aumentar meu padrão de vida, para realizar meus sonhos. E o empresário não consegue fazer isso. Um dos motivos que ele não consegue fazer isso, qual é? Ele confunde faturamento e lucro. Ele só foca somente no faturamento. Tudo isso que a Carla começou a falar e agora eu estou reforçando sobre esses cuidados em focar em excesso o faturamento, as vendas. na verdade, assim, Antônio Carlos, tudo é uma questão muito de maturidade mesmo, né? Porque, por exemplo, como eu já falei para você, né, a gente já teve empresas familiares e já erramos muito, né? E cometo erros ainda. Então, assim, o que que eu percebo? Muitas vezes é até engraçado. Eu chego em empresas familiares, eu também tenho bastante clientes de empresa familiar, e aí eu pergunto sempre para a pessoa, né? E o seu Prolabore? Quanto que é o seu Prolabore? Como que muitos nem têm Prolabore. E aí isso é assustador. Por quê? Porque realmente existe assim, a empresa paga a conta da casa, a empresa, eu não tenho Prolabore porque eu tenho que pagar as minhas contas, então a empresa paga e aí não sobra nada para mim, mas não sobra porque muitas vezes também você vai ver lá no caixa da empresa, é claro, eu não sou gestora financeira, eu não tenho essa competência, mas eu tenho um conhecimento geral, tá? E aí eu percebo que há essa confusão, né? Principalmente quando a empresa ela tem um porte pequeno, tá? Isso, as empresas médias melhoram um pouco mais, mas a empresa de pequeno e médio porte ainda tem muito isso. E eu sempre falo que o seguinte, que uma boa gestão ela é reflexo de um bom líder. Então, assim, não há como o líder ele não entender que, independente da empresa ser familiar, tem que existir profissionalismo, tem que existir maturidade, né? Eu vejo uma imaturidade muito grande em empresas familiares, um respeito do ponto de vista do outro, porque aí leva sempre para o lado pessoal, não necessariamente pelo fato de eu discordar, eu sempre falo isso, porque assim, eu aqui ainda sou sócia do meu marido. Então, no começo, isso foi muito desafiador para a gente, foi extremamente desafiador. Nos primeiros meses, assim, isso abalou demais o nosso casamento.
E até que a gente chegou a um ponto que a gente falou, não, não tem como levar a empresa para a cama, porque tem que separar. E aí, como um todo, né? Então, tem que ter um respeito do ponto de vista, um engajamento geral, assim. Se não tem engajamento por todas as partes, é o momento do gestor chegar e até incentivar, por exemplo, aquele filho que às vezes está ali por obrigação, mas não tem identificação nenhuma com aquele negócio, ter coragem e agir como homem ou como mulher, de tomar uma decisão e falar, não, pai, eu não sou a pessoa que vai seguir com o seu negócio, porque isso aqui não tem a ver com o meu propósito de vida. Né? Então, dentro do nosso método, a gente trabalha muito essa questão do propósito. Se a pessoa não tiver uma consciência do propósito, ela não aguenta dores. Então, hoje eu resisto muitas dores, por quê? Porque eu tenho muita clareza do meu propósito. Se eu não tivesse, eu não resistiria. Porque em outros momentos lá atrás, eu vivi, por exemplo, o propósito que era da minha mãe, não era o meu. Então, como filha, eu era privilegiada, mas eu não vivia um sonho que era meu, eu vivia um sonho que era da minha mãe. E isso era muito desafiador. Então, por exemplo, quando entra muito sentimento, sabe, aquele sentimento vai tomando, né? A compreensão deixa de existir, porque você sai do racional e vai só para o emocional, aí é bem complicado, é bem desafiador, vamos colocar essa palavra, né? Bem desafiador. Era aquilo que a gente estava conversando, né, Paula? Geralmente a pessoa ela vai empreender e, primeiramente, ela precisa de um sócio, ela precisa encontrar um sócio. Então, ela vai chamar quem para ser o sócio dela? Vai chamar alguém da família, porque ela precisa ter como sócio alguém que ela confie muito. E tem alguém que você confia mais do que alguém que seja já de dentro da sua família? Não. Então, a maioria das empresas já começa como familiar. E quais são os motivos para esse empreendimento acontecer? Eu quero realizar um sonho, eu quero pedir demissão do meu emprego, porque eu não gosto do meu emprego, eu quero melhorar meu padrão de vida. Assim, todas essas justificativas, elas são plausíveis. Com certeza, elas são. Mas existe uma coisa muito mais importante do que todas essas variáveis, que é o teu propósito. Eu até fiz ontem uma postagem sobre propósito no Instagram. Porque um dos maiores problemas, na minha opinião, da nossa sociedade é a falta de encontrar um propósito em algumas pessoas. E quando algumas pessoas conseguem encontrar o seu propósito, a sua vida muda. Dá um giro de 360 graus. Essa é que é a verdade. Parece que um mundo novo se abre para a pessoa, que ela começa a desbravar e começa a se engajar mais na sua própria vida, começa a executar, deixa de ser perfeccionista, deixa de ser procrastinadora, deixa de se auto-sabotar e ela começa finalmente a fazer a roda girar. Então, o propósito realmente é muita coisa. Isso falta muito nas empresas familiares. Tu quer um exemplo? Isso não é só empresa familiar, não. Isso vale também para as empresas não familiares. Quando você entra numa empresa, eu falo muito isso nas minhas aulas na FGV. Quando você entra numa empresa, você vê a missão da empresa pregada lá na parede. Num quadro bonitinho, lindo, maravilhoso. Só que a maioria dos colaboradores não sabe o que significa aquilo. E quando eles sabem, eles têm uma ideia da missão da empresa, eles não sabem como colocar em prática. Então, assim, você não tem que passar somente a teoria, você tem que passar a prática também para os seus colaboradores. Então, é impressionante. Eu já entrei em empresa onde tem a missão, visão e valores escrita na parede. Aí eu chego numa reunião e pergunto, pessoal, qual é a missão, visão e valores da empresa? Os colaboradores não sabem, nem o presidente. Fica aquele silêncio que é constrangedor, aquele silêncio terrível. Aí eu digo, está aqui na parede e vocês não sabem. Vocês não entendem para que serve. E vocês nem discutem essa visão e valores durante as reuniões. Porque sempre tem alguma coisa que é para agora, que é para apagar incêndio. Essa missão e visão e valores fica sempre para depois. Então, realmente, falta muito propósito para as empresas familiares. E, na minha opinião, é relativamente fácil de encontrar propósito nas empresas familiares. Por exemplo, a empresa familiar ela tem como propósito unir a família. Ser uma ferramenta de harmonia entre
o convívio ali dos familiares, e não uma ferramenta de conflitos, de separação, de destruição de famílias. Porque muitas vezes a gente vê na mídia, a gente vê essas notícias terríveis de famílias se autodestruindo, de se processando, de se separando, gerações, cada um vai para um canto e não se fala mais, muito por causa disso. Mas a empresa familiar ela tem que servir como um propósito, transformar uma empresa familiar numa família empresária. Eu fiz até um vídeo no Instagram que eu falo sobre família empresária. A família empresária é uma família que tem propósitos, é uma família profissionalizada, é uma família onde coloca a empresa acima dos interesses da família e não o contrário. A família empresária, você consegue dar um feedback, fazer uma crítica, e a outra pessoa interpreta essa crítica como uma crítica construtiva e não como uma crítica destrutiva. Ela sabe separar muito melhor, tem muito mais facilidade para separar assuntos pessoais e assuntos profissionais. Então, como é que a gente consegue fazer tudo isso numa empresa familiar? Tudo pode começar através disso. Propósito. Obrigado aí, David, pelo carinho. Rafael, seja bem-vindo. A Ju Guedes aqui está dizendo, clareza de propósito, clareza do propósito é fundamental, com certeza. E aí, Carla? Sim. Na verdade, Antônio Carlos, sabe o que eu percebo? Assim, a questão do propósito, ela hoje em dia está muito na moda, né? As pessoas falarem de propósito, propósito, mas não sabem a fundo nem como descobrir o próprio propósito. Então, eu fiz um trabalho muito interessante que foi um desafio com empreendedoras, acabou sendo só um grupo de mulheres, mas foi coincidência, eu trabalho para homens também, mas acabo tendo mais clientes mulheres, né? É, e esse desafio era empreender em Ikigai, porque eu gosto muito de trabalhar a questão do Ikigai. O Ikigai, ele é o ponto mesmo, né? É central de um propósito muito claro, definido, bem feito, que você entende como... tem toda uma história, e dá mais uma live só para a gente falar isso, né? Então, eu não vou entrar nesse É, mérito agora, que a gente tem aí um passo a passo, mas enfim. O por quê? Porque o propósito, ele na verdade é o motivo pelo qual a empresa existe, e se o colaborador ele não se identifica com aquele motivo, ele está ali simplesmente para suprir as necessidades básicas dele. Esse colaborador, independente se é filho, se é que grau de parentesco é, ou se é alguém que vem de fora para agregar na empresa, ele não vai suportar. Porque chega uma hora que a gente entra muito em conflito, né? E esse conflito, ele nos traz muito sofrimento. Então eu falo que é o seguinte, tudo parte do autoconhecimento. A pessoa, todo empresário tem que se autoconhecer. Porque se ele não se autoconhece, ele não sabe nem chegar ao ponto de propósito. Então, o propósito ele tem um significado muito mais abrangente, né? Quando a gente fala de um propósito organizacional ainda muito maior, eu percebo que assim poucas pessoas têm clareza de que a empresa é para servir, é sempre pelo outro e para o outro e não para benefício próprio. As pessoas colocam muita questão do dinheiro em primeiro lugar, e o dinheiro é uma consequência. E há aí um processo que a gente vai galgando, né, e se firmando por conta disso. Então, assim, isso para mim é o ponto inicial para qualquer empresário, seja de empresa familiar, enfim, para qualquer pessoa, autoconhecimento. Olhar para aquilo que verdadeiramente são as suas sombras, saber lidar com isso, saber seus pontos a serem melhorados, né? As suas forças de caráter. Então, assim, isso para mim é primordial. Obrigada aí, Ju Guedes. Gratidão, querida. Fono. Gosto muito de fono. Estou precisando até de uma. é isso aí. Esse assunto é bem prazeroso, né, Juguedes? A gente podia ficar aqui, fazer uma live só sobre autoconhecimento, que tudo começa do autoconhecimento. Porque às vezes o problema não está na empresa familiar, está na família. Eu costumo dizer o seguinte, que praticamente todos os problemas de empresas familiares não surgiram dentro da empresa. Então não adianta dizer, é péssimo trabalhar
com o meu parente tal, com a pessoa tal. Não. A maioria dos problemas de empresas familiares surge na família. Então, se você tem um problema na sua empresa familiar, muito provavelmente esse problema veio de lá. E você tem que consertar esse problema, tem que apresentar uma solução para esse problema. Mas, Antônio Carlos, como é que eu vou mudar? Se eu tenho um problema com meu irmão, por exemplo, como é que eu vou mudar meu irmão? Como é que eu vou apresentar uma solução para ele? Você não vai apresentar uma solução para ele, você não vai mudar seu irmão, você vai investir em você mesmo. Porque quando você muda, o teu mundo ao redor também muda. E você começa a olhar para uma outra perspectiva e algumas pessoas já começam a mudar também, porque elas percebem a tua mudança. Então, assim, o autoconhecimento ele é fundamental para você começar a trabalhar esses problemas de empresas familiares na raiz, lá na família. Sim, Tem muita gente que me pergunta assim, Antônio Carlos, quando é que a gente tem que começar a fazer a sucessão familiar? Aí eu respondo, o mais rápido possível. De preferência, quando o teu filho já estiver na barriga da tua esposa, já começa a fazer a sucessão. Para lá, Antônio Carlos, como assim não é melhor deixar para fazer a sucessão familiar somente quando chegar o momento? Eu falei, não. Primeiro, o brasileiro ele não tem o costume de planejar. Ele tem o costume de deixar as coisas para cima da hora. E segundo, você não forma o seu filho, você não forma um líder de uma hora para outra. Você não forma um líder para assumir uma empresa em pouco espaço de tempo. Você leva anos para assumir a liderança de uma empresa, para poder se formar. Imagina quanto tempo você leva só para fazer faculdade, pós-graduação. Aí você pega aí mais 3 anos de experiência. Vai embora, vão ser 10 anos no mínimo investido em você. E sem falar em vários outros procedimentos que você tem que fazer. Por exemplo, se você quer preparar o seu filho para trabalhar na sua empresa, comece a levar seu filho ainda na infância para sua empresa. Que era como meu pai fazia comigo. Comecei a trabalhar na empresa dele com 7 anos de idade. Com 7 anos, eu já começava a frequentar a empresa dele e eu adorava. Eu amava isso, achava o máximo. Só pelo fato de estar perto dele, eu já adorava. Então, comece a fazer isso, mas tem que fazer de uma maneira certa, tem que fazer de uma maneira cuidadosa, uma maneira que engaje o filho. Então, a sucessão familiar também é algo bastante importante. Eu costumo dizer que é o momento mais importante na vida de uma empresa familiar. E a meritocracia é o momento ideal para implementá-la, é justamente no momento que você faz a sucessão. Porque quando você faz a sucessão, existe uma mudança de cultura muito grande na empresa. Você muda líderes, você muda a cultura da empresa. E é o momento certo, já que você está mudando a empresa, você está mudando a cultura da empresa, você vai ter que colocar algumas ferramentas para profissionalizar a gestão da organização. Qual é uma dessas ferramentas que você vai usar? A meritocracia. Então é o momento certo, é uma boa oportunidade para você usar essa ferramenta maravilhosa que é a meritocracia. sim, na verdade, Antônio Carlos, assim, né? A empresa familiar, quando ela atua com meritocracia, ela cria uma profissionalização do sistema de gestão, tá? Da gestão como um todo. Isso efetiva a perpetuação da empresa no mercado. Isso é um fato. Por quê? Porque a empresa, ela começa a trabalhar a capacitação da família, tá? Para exercer cada um o seu papel, né? Detentor do patrimônio como um todo. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa familiar que eu trabalhei, e essa empresa o dono, né, na verdade, ele tinha muito problema com o filho, que não era filho, era um enteado que era filho da esposa, tá? E esse menino ele já tinha tido muitos problemas, porque também ele era usuário de drogas, os pais sabiam, e aí tentavam levar para a empresa para amenizar os problemas que vieram de casa, então corroborando aí com o que você falou. E aconteceu que num processo fabril, eles tiveram problemas muito sérios com colaboradores, a ponto assim de que eles tiveram um dos melhores colaboradores pedindo demissão porque não queria ter um menino que não fazia absolutamente nada, sendo ainda superior a esse colaborador, tá? E aí chegou um momento, né, que eles muito, até de uma maneira desesperada, me perguntaram, o que a gente vai fazer? Eu falei, olha, primeira coisa, aumenta seu prolabore, deixa teu filho em casa que ele não faz nada aqui e dá uma mesada para ele, vai tratar ele, ponto. Faz isso, porque daqui a pouco você vai perder os seus melhores colaboradores, você já perdeu a credibilidade deles, você está perdendo o seu processo de profissionalização. Por quê? Porque você está querendo
resolver um problema que você só vai resolver quando seu filho for internado. Dito e feito, essa empresa eu saí, né, deles e graças a Deus ele entendeu isso depois que eu saí. Ele veio trabalhar o autoconhecimento. Um empresário que eu falei, olha, eu estou te demitindo porque o problema da sua empresa não é ninguém, é você. Então você precisa se conhecer e aí você vai melhorar a sua casa, a sua família, a sua empresa, todo o seu processo. E ele veio fazer isso, é lindo ver, né? Uma pessoa assim bem conhecida, querida pra gente. E ele fez isso, ele teve essa coragem, ele internou o filho e hoje o filho voltou a trabalhar na empresa, voltou de baixo, não voltou de cima, está passando para o processo como, sabe, tem que passar e isso vai garantir que a empresa chegue numa segunda, até numa terceira geração. Por quê? Porque não adianta, chega um momento que você tem que tratar de forma clara, ser racional. Né? Então tira, já que quer beneficiar, faz o seguinte, aumenta o teu prolabore, deixa essa pessoa fora e dá uma mesada e resolve o problema, porque chega uma hora que atrapalha, né? Enfim, é radical, mas é verdade, né? A gente está chegando aqui já no finalzinho, nos nossos últimos minutinhos de live. O que a Carla está querendo dizer basicamente é doa quem doer, não é isso? É isso. O processo do parto dói, mas tem que nascer. Boa, gostei da metáfora. Assim, é porque na empresa familiar predominam as emoções, não é isso? Essa é uma diferença das empresas familiares para as não familiares. E às vezes é muito Sim. difícil ou incrível a razão predominar sobre a emoção. E a gente precisa fazer com que predomine muitas vezes. É claro que não é assim, esquece totalmente a emoção, fica só racional. Não. Eu acho que em alguns momentos você pode canalizar as emoções para momentos adequados, utilizá-la da melhor maneira possível. Mas é claro que geralmente vai predominar a razão sobre a emoção numa empresa familiar. Isso é óbvio. Por exemplo, o pai vai ter que ver o filho muito mais como um funcionário, um colaborador, um executivo, do que como filho. Ele não pode olhar para o filho e ler lá na testa do filho, já até falei, né? Você não pode olhar para a testa do cara e dizer, ler filho, ler a palavra filho, tem que ler a palavra colaborador, executivo. Então é dessa maneira que o pai tem que olhar para o filho, ou a mãe tem que olhar para os filhos, e não como funcionário qualquer, separando razão e emoção. E quando você separa razão e emoção, você consegue separar com muito mais facilidade assuntos pessoais e profissionais, porque não existe uma linha tênue, uma linha clara, melhor dizendo, que separa, olha, até aqui é assunto pessoal, daqui para cá é assunto profissional. Não existe. Mas quando você consegue usar a tua racionalidade e a tua emoção nos momentos devidos, fica muito mais fácil para você separar assuntos pessoais e profissionais e essa mistura não ficar prejudicando tanto a empresa, que geralmente essa é uma das maiores dificuldades das empresas familiares, separar a emoção e separar assuntos pessoais e profissionais. Não é isso, Carla? Vamos começar a concluir então? É isso. Sim, com certeza. Eu quero agradecer. Fala. Não, eu vou falar aqui rapidinho então. Eu também ia começar a agradecer aqui as pessoas por terem participado aqui, doutora Márcia, que acabou de entrar, muito obrigado por ter vindo. Todo mundo aí, Álvaro, João Carlos, obrigado aí pela presença de todo mundo. Pessoal, eu comecei, como eu falei aqui com vocês, trabalhar na empresa do meu pai com 7 anos de idade, sou professor da FGV, venho trabalhando com mentoria para empresas familiares. Eu quero oferecer na live de hoje 3 vagas para a minha mentoria, Family Business Mentoring. Eu tenho 3 vagas gratuitas aqui para uma sessão experimental, sem compromisso comigo. Quem tiver interesse, me manda uma mensagem aí pelo direct ou então um WhatsApp. Eu vou deixar meu número de WhatsApp aqui para quem quiser entrar em contato comigo. Vou escrever daqui a pouco aí para vocês. Eu também tenho um grupo no WhatsApp que é gratuito, onde eu publico conteúdo sobre empresas familiares todos os dias, tiro dúvidas de empresários, e a gente aproveita também para fazer um network lá online. Então, quem quiser entrar também, me manda uma mensagem aí que vai ser um maior prazer participar desse grupo com vocês. E você, né, Carla?
te agradecer aí de coração pela sua Eu que presença, por ter agradeço. aceitado o convite. Esse dia de feriado, esse dia tão importante para as famílias, você está aqui. Obrigado mesmo. Você que é uma baita de uma profissional. Eu sou fã do Douglas, o teu marido, gosto muito dele. Um grande abraço aí para o Douglas, se ele estiver assistindo a gente. E Thaís, obrigado tá. por ter participado. Tá aí, sim, né? Ótimo. Então, um grande abraço aí, Douglas, para você também. Eu que agradeço a oportunidade. Acho que foi uma live realmente, né, que você vai deixar gravada, né? Ou não? Vou, com Vai? certeza. Olha aí Ah, o que Douglas ótimo. se manifestando. Então, vamos, pessoal, mandar essa live aí para ajudar mais pessoas, né? Sigam a nosso Instagram também, Casal Dutra. Enfim, muito obrigada. E a gente está aqui, né, para contribuir nesse momento aonde eu vejo como uma grande oportunidade para todos nós estarmos inovando e revendo conceitos, né? Então, agora é o momento da gente rever o que vale mais a pena. E muito obrigada por tudo, gratidão aí pelo tempo, pela presença de todos também. Foi ótimo, agradeço. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Beijo no coração de todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.